Olá, jovens! Na aula de hoje, movimento circular. Bom, a gente vai dar continuidade ao assunto. Como eu havia dito nos vídeos anteriores, esse material você pode baixar lá no meu.bernoulli.com.br, tá? Acessar com o seu número de matrícula @msofia.com, a senha, a coordenação vai passar para vocês, ou já passou. É o capítulo C3 do módulo 2. Então, nessa aula, o que você precisa garantir é que vai compreender quais são os aspectos fundamentais de um movimento circular e vai compreender a diferença entre período e frequência. Então, se chegar no final desse vídeo e você compreendeu essas coisas, tá tudo certo. Perfeito? Então, vamos começar a aula de vez com o início do capítulo C3, que é o movimento circular. Então, se você já reparou, quando tem uma competição de velocidade, tipo essa aqui dos 200 metros rasos de Olimpíada, por que eles estão em posições diferentes? Você já parou para se perguntar isso? Por que os velocistas estão em distâncias diferentes, né, em cada um em sua raia? Por que isso acontece? Bom, vamos pegar um que está no lado de dentro do circuito e o de lado de fora, o mais extremo, tá? As duas pontas. Se a gente botasse todo mundo para correr na mesma linha, olha o que acontecia. Tá claro para você que esse cara aqui, ele vai correr muito mais espaço do que esse camarada aqui? Então o que acontece? Se botasse todo mundo na mesma linha, por conta dessa distância que cada um está, uns iam correr menos e outros iam correr mais. Então, qual é a solução? A solução é botar o cara que vai correr menos, aquele que está do lado de dentro da pista, né? Ele sai mais atrás. Por quê? Para ele correr a mesma quantidade de espaço de quem está no lado mais de fora. Isso é uma solução simples. Ah, mas então por que não faz em linha reta? Bom, aí fala com a galera da Olimpíada. Eu só estou mostrando para você por que isso acontece, tá? Por que isso é importante? Quando a gente fala de movimento circular, são três as coisas, os aspectos de um círculo que são levados muito em consideração. São eles: o raio, tá? Raio não é o raio, tá? Raio é a distância que é igual num círculo, tá? Entre o centro do círculo e a sua extremidade. Então, em qualquer ponto que você desenhou o círculo, tá? Essa distância permanece a mesma. Se você deslocou esse raio um pouquinho da posição, ele vai gerar um ângulo. Esse ângulo é o ângulo φ. Esse ângulo é importante porque ele vai determinar outro aspecto, que é o arco. O arco é o quanto ele anda. Então veja, o quanto ele anda vai estar baseado em cima do raio e do ângulo, tá? Essa distância do arco é o deslocamento dele. E se você lembrar das aulas de cinemática lá no início do ano, você lembra que o quanto se anda dentro de um intervalo de tempo vai ser extremamente necessário para a gente determinar a velocidade. Então, esse arco, ele é extremamente importante e ele depende de dois fatores: do raio, do círculo e o quanto ele se deslocou, tá? Então, se você pegou essas ideias... Bom, vamos ver se você entendeu mesmo com um exemplo agora, tá? Exemplo bem prático, bem simples. Vamos a ele. Considere os planetas Vênus e Marte em suas órbitas em torno do Sol. Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra e Marte mais afastado. Dessa forma, mostre qual dos dois planetas percorre maior distância no espaço ao completar uma volta em torno do Sol.
Então aqui a gente tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, mas ele só está preocupado com Vênus e Marte. Bom, olhando para a imagem, vendo a sequência dos planetas, sabendo que eles vão fazer uma volta em torno do Sol, qual planeta dos dois que nós estamos analisando que vai completar uma volta mais rápida e qual é o que vai andar mais? Sacou? Bom, se você olhar para a configuração deles, levando em conta que a gente só vai analisar Vênus e Marte, não precisa ser muito estudioso para saber que Vênus vai dar uma volta em torno do Sol mais rápido do que Marte. Por quê? Porque o raio dele, o raio orbital dele, a curva que ele faz, é menor que a de Marte. Então, é notório saber, né, que Vênus vai fazer uma volta em torno do Sol mais rápida, porque ele vai percorrer uma distância menor, o arco de Vênus vai ser menor, porque, mas todos eles vão dar uma volta completa, certo? Mas lembre-se que o arco tem relação direta com o ângulo, perfeito? Que é igual para os dois, né? 360 graus para os dois. Só que o raio de um é muito maior que o raio do outro. Quanto maior o raio da órbita, maior o arco da trajetória. Portanto, Marte percorre uma distância maior. Por quê? Porque o raio dele é maior. Joia? Então, vamos tocar o cavalo. Agora a gente vai diferenciar duas coisas muito importantes na física, que são período e frequência. Tá? Elas aparecem não só no movimento circular, mas lá na frente, eu não sei agora que trimestre, a gente vai estudar ondulatória, que é o estudo das ondas, né? Não das ondas do mar, tá? As ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas. E ele vai ser útil de novo. Então é bom que a gente tenha bem firmado aqui essas definições. Então vamos lá. Imagine então que você está segurando uma cordinha que tem alguma coisa presa e essa coisa presa está fazendo movimentos circulares. A gente define frequência como o número de voltas, veja, presta atenção, é o número de voltas, ou o número de vezes que essa coisa completa uma volta por segundo. Ou seja, se ela dá 2 voltas em 1 segundo, a frequência é de 2 voltas por segundo. Se ela dá meia volta por segundo, a frequência é meia volta por segundo, ok? É o número de vezes que ela dá uma volta por segundo. Já o que a gente chama de período é o tempo que leva para uma volta completa. Então, período e frequência são coisas que se relacionam e por isso confundem muito a cabeça da galera. Vamos lá. Frequência é quantas voltas ele dá em 1 segundo. Período é o tempo que leva para fazer uma volta. Então, se ele leva 10 segundos para fazer uma volta, o período é de 10 segundos. Então, se ele leva 10 segundos para fazer uma volta, quantas voltas ele dá em 1 segundo? Bom, ele não dá nenhuma volta em 1 segundo, mas ele faz alguma coisa em 1 segundo, certo? Então, é essa relação aqui que vai ficar bem clara para vocês. A equação é f da frequência é igual a 1 sobre o período. Tá? Só que a equação para o período é o contrário da primeira. Ou seja, período e frequência são inversamente proporcionais. À medida que um é grande, a outra tem que ser pequena. E se uma é pequena, a outra tem que ser grande. Então vamos lá. No sistema internacional, a frequência é medida em repetições por segundo. Eu já estava botando isso na tua cabeça. A frequência é o número de repetições por segundo, porque no sistema internacional a gente mede assim. E a gente não vai dizer 50 repetições por segundo. É muito grande, 50 repetições por segundo. A gente diz 50 Hz, por exemplo.
tá? No Sistema Internacional de Unidades, Hertz é a medida da frequência, tá? Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, 10 oscilações em 5 segundos. 10 oscilações em 5 segundos significa dizer que a cada 5 segundos ele dá 10 voltas. Mas para saber a frequência, a gente tem que saber por segundo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma regra de 3. Quantas oscilações ele faz em 1 segundo? Bom, faço, né, meio pelos extremos. Eu vou ficar com 10 sobre 5 oscilações. Isso vai me dar 2 oscilações, e 2 oscilações significa que eu tenho 2 Hz. 2 Hz é a frequência, perfeito? Então, agora, como exercício proposto, como atividade proposta para que todo mundo veja e ninguém fique sem acessar, eu quero que vocês calculem o período de rotação da Terra, ok? Lembrando que é em segundos. Qual o período de rotação da Terra em um dia e qual é a sua frequência, tá? Na próxima aula eu revelo e começo a aula resolvendo esse exercício, tá? Qualquer dúvida, não esqueça de deixar lá no mural de dúvidas ou na interação comigo agora na plataforma, tá certo? Então, até a próxima aula. Lembrar, você já pode ler os tópicos do capítulo. Não há necessidade de esperar que eu diga que você pode só ler. Vai lá e lê. Vai lá e faz, tá?